2, 3, iniciando a gravação aqui com vocês, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. Eu, professor André Augustinho, venho com vocês aqui, estamos adentrando a quinta semana de quarentena, de isolamento social, de aulas aí via telepresencial, mantendo então esse contato para garantir o semestre a todos vocês, meus queridos alunos. Essa dinâmica de aula, ela proporciona aí uma vinculação graças às mídias sociais, graças à internet, graças a essa evolução. Se temos a tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E a Universidade de Taubaté, de forma brilhante, rápida, enfim, galgou aí com o sistema EVA, melhorou o sistema EVA e agora o sistema EVA, cada professor já tem aí o seu respectivo portal EVA, onde o professor alimenta arquivo, onde o professor alimenta atividade, onde o professor pode alimentar a sua aula, videoaula. Eu optei por criar um canal no YouTube para não sobrecarregar aí o sistema EVA, então eu descarrego as aulas no YouTube e do YouTube eu gero o link para dentro do sistema do EVA. E essa trajetória aí, enfim, essa possibilidade das nossas aulas, ela se dá inicialmente, falo aqui especificamente das minhas disciplinas, eu gravo ela com um computador de mesa, com um notebook e com o celular para gravar os áudios, por meio de um aplicativo que chama Via Vídeo Brasil. Esse aplicativo ele é passível de compactar essas aulas, enfim, então ele minimiza aí no ato do carregamento, enfim, deixando a aula mais leve. Pode ser que haja ao final uma perda de qualidade na imagem, enfim, mas ele consegue compactar, enfim, o vídeo de forma a viabilizar, enfim, um acesso mais proveitoso aí ao aluno, certo? Esse programa ele é pago e eu realizo aí o pagamento dele mensal, enfim, mas é em prol aí de uma melhor conexão e troca com vocês. Legal? Bom, então estamos aí numa quinta semana. Essa quinta semana aí, volto a dizer, a cada dia mais estou com saudades da sala de aula, do contato presencial, mas estou cumprindo o isolamento. Eu saio da minha residência, venho aqui ao meu escritório, onde eu montei um mini estúdio, enfim, com duas máquinas, uma de mesa, um notebook, mais o celular, são 3 máquinas aqui para realizar a gravação dessa aula. Tem uma adequação de luz diferenciada aqui para que seja possível o aluno também ter, na medida do possível, uma boa imagem, uma boa troca de som, enfim, tudo isso, enfim, para melhorar e deixar mais proveitoso o nosso contato aí telepresencial nesse momento de pandemia. As notícias aí são novas, as notícias são outras. Haveria aí o fim de um decreto do governo do estado no dia 22 de abril. Algumas coisas parecem que irão abrir, outras não, e estamos nessa mitigação aí de renovação. Há ensejo a nível municipal do prefeito com a Câmara de Vereadores, enfim, de um elastecer nesse prazo, enfim, de quarentena, de isolamento, mas também com um retorno aí de cunho vertical às atividades econômicas, desde que no município aí ainda não foi aprovado. É um projeto que está aí sensível exatamente nessa nossa semana aqui do dia 19 de abril ao dia 25 de abril, a nossa quinta semana de aulas. A possibilidade de retorno pouco a pouco de algumas atividades, desde que as pessoas estejam devidamente com a máscara de proteção, enfim, tapando o nariz e a boca, e também com questões de higiene de álcool gel, um atendimento diferenciado em supermercados com higienização, o transporte público com higienização
também diferenciada para esse retorno gradativo aí das atividades. Eu vejo que as questões de sala de aula, enfim, creio que para esse semestre, mas não sei quais são aí as próximas diretrizes, não haverá aula presencial, de nosso contato presencial. Acho que as questões aí de bares, shows, sala de aula, onde a aglomeração é efetiva e pode ser aí modificada, enfim, os shows estão ocorrendo lives, as questões jurídicas aí também estão sendo feitas lives, né, denominadas aí, a nossa troca via telepresencial também aqui de sala de aula. Então as atividades, na medida do possível, que podem continuar nessa batida do home office, tanto atividade jurídica, aí todos estudantes de direito, enfim, do meio jurídico, por hora os prazos processuais ainda nessa quinta semana permanecem todos suspensos, já há indícios aí que no início do próximo mês, do mês de maio, enfim, os prazos processuais já retornam, mas as atividades ainda não retornarão de forma efetiva, retornam os prazos, mas nessa batida ainda do home office, não uma abertura total aí, graças à atividade e à evolução também processual. Hoje processos aí físicos em fase de execução, todos eletrônicos, processos que iniciaram, enfim, desde 2012 em diante também, todos aí eletrônicos. 2012 não, a partir de 2015 em diante, 16, todos efetivamente eletrônicos, corrigindo aí. Então nessa onda de processos digitais, enfim, existe uma evolução efetiva aí dos processos. Bom, não, tô pensando aqui em relação, nossa, estou confuso aí, quando que iniciou os processos digitais aí de forma mais abrangente? Eu acho que na minha época dos bancos acadêmicos eram físicos, não sei, vamos levar aí a partir de 2010 todos os processos aí digitais, enfim. E isso é muito bom nesse momento de pandemia, enfim, para que não haja uma paralisação efetiva. A questão processual digital, a atividade de advogados, promotores, juízes, servidores públicos, na possibilidade de utilizarem aí a tecnologia, as máquinas, os computadores, para manterem aí os serviços jurídicos atuantes. Bom, serviço educacional, enfim, de ensino, autorizado pelo MEC, essa modalidade telepresencial, enfim, viabiliza aí que o aluno não perca o semestre. Volto a dizer sempre isso em todas as aulas, enfim, que pode ser que alguns alunos estejam sentindo aí de forma sensível uma não aproximação com o professor, com os alunos, enfim, mas é uma modalidade diferente e que foi aprovada. E ela busca fomentar e manter o contato aluno e professor para garantir o semestre do aluno, para garantir o perpassar, né, na verdade o passar do conteúdo por meio dessa nossa troca aqui. Existe o portal do EVA, que a Unital, enfim, disponibiliza. Volto a dizer para vocês as questões de perguntas. Entrem na sala da disciplina, nas minhas disciplinas, o canto superior direito, clica lá a mensagem, você consegue falar diretamente comigo. Deixei também aberto minhas redes sociais, é o Augustinho8 no Instagram, onde você pode falar no direct. Professor, não tenho Instagram, porque no Instagram é um contato direto, você consegue mandar e eu já respondo diretamente. Tem o meu e-mail também, que eu disponibilizei, onde você consegue fazer a pergunta pelo e-mail, mas o procedimento mais rápido é o Instagram, no Augustinho8, e também no portal EVA, onde você clica na mensagem e aparece para mim lá um chamamento em vermelho, enfim, onde você consegue sanear eventuais dúvidas aí que tem, anote as dúvidas, enfim, enquanto você assiste às nossas aulas. Passamos pelo programa Zoom, Teams da Microsoft, foi definido aí pela maioria e aí de todas as salas, de todas as disciplinas na qual leciono na Universidade de Taubaté, a utilização das aulas no YouTube, onde as aulas então eu realizo ponto a ponto, a aula que eu
faço ela focada ao conteúdo programático, enfim, pontual, cada aula de acordo com cada semana, definição, a gente abre aí as perguntas via chat, via mensagens direta com o professor, e elas são alimentadas no YouTube, no meu canal, André Augustinho, e do YouTube eu alimento no portal Eva. Adianto a vocês que por vezes pode haver um atraso e vem ocorrendo aí, alguns alunos já falaram até direto comigo no Instagram, enfim, os representantes de sala do WhatsApp. É também diferente para o professor nesse momento, eu sinto falta da sala de aula, e aí exige um trabalho diferenciado de compactação dessas aulas, de alimentação no YouTube, do YouTube carregar para dentro do EVA, enfim, são inúmeras turmas, inúmeras disciplinas, e aí exige uma preparação diferenciada do docente. Então peço até desculpas aqui nesse vídeo da quinta semana por um atraso no alimentar das aulas no portal. Mas agora o portal tá bacana, tá bem bonitinho lá, tá todas as turmas ordenadas, enfim, na verdade desde a terceira semana eu venho ordenando, mas agora eu fechei aí na quinta semana, você que me acompanha, suas aulas estão bem concatenadas, tá bem bacana, tem a diretriz em um documento Word, onde tem a diretriz pautada do conteúdo da semana, e logo abaixo tem um link via chat, onde você consegue acessar a aula no YouTube, você consegue assistir a aula dentro do portal Eva, enfim, consegue fazer perguntas para o professor. Então essa questão está bem concatenada, bem encaixadinha. Em relação ao Covid, aí eu já estou cumprindo todas as diretrizes, enfim, desde das notas iniciais, espero que vocês também estejam cumprindo. O projeto de lei de Taubaté não foi aprovado ainda, mas eu já saio sempre com a máscara, enfim, independente de multa ou não. Acho que a máxima de cada um é preservar a sua saúde e a saúde do próximo. Chega até ser um pouco, não abusivo, mas abusivo, né? Mas dentro de algo, de uma algo ridículo, enfim, ter que multar as pessoas porque as pessoas não têm um bom senso, e aí temos que pautar no bom senso de não usar a máscara para se proteger, para proteger o próximo. Então, vamos usar a máscara, meus queridos, vamos usar o álcool gel, evitar de sair das residências, vamos evitar a disseminação desse vírus. É muito bom que Taubaté não foi atingida ainda, vamos dizer assim, tem casos pontuais, enfim, de um colega advogado que, graças a Deus, ele, independente da religião de cada um, enfim, graças a uma fé maior, ele saiu aí do hospital, um colega nosso aí, um advogado, e saiu agora essa semana. Enfim, eu vim acompanhando o caso dele nos grupos de advogados, nos grupos de professores, e estou muito feliz com isso. Um grande amigo, inclusive, é um advogado, mas também é um amigo pessoal, tanto de futebol, de proximidade, de academia, enfim, e graças a Deus ele saiu dessa e passou pelo coronavírus 100%, e um caso aqui da nossa cidade de Taubaté. Bom, então, passando isso, vamos seguir aí o nosso conteúdo programático, atrelado à disciplina, cumprindo então nessa quinta semana. Volto a dizer que essas aulas aqui telepresenciais, como a dinâmica não tem as perguntas direto dos alunos aí de sala de aula, às vezes uma piada distinta, às vezes uma paralisação, uma fixação de conteúdo, uma troca, um passar na lousa do conteúdo, enfim, a aula fica mais dinâmica e é possível passar mais conteúdo aqui no telepresencial em um menor tempo de espaço. Então, na verdade, a nossa matéria aqui eu vou reduzindo pouco a pouco, mas estamos adiantados nessa modalidade telepresencial. Na verdade, seguindo o conteúdo programático, é um conteúdo programático voltado para sala de aula presencial, ali onde tem a troca com a luz, enfim, quando e eventualmente os professores que usam retroprojetor, PowerPoint, enfim,
quando estamos nessa nova dinâmica, o conteúdo programático ele é alimentado e adequado, e o conteúdo programático já está alimentado para todos vocês no portal EVA, desde da segunda semana de aula, já está lá, tem um plano de ensino, a ementa, os objetivos, enfim, tudo concatenado para o aluno. E aqui o nosso conteúdo ele é mais direto, enfim, eu passo para vocês já o fio da meada, enfim, pronto e adequado das nossas matérias que devem ser abordadas aí dentro de cada disciplina, na verdade cada tópico da matéria que deve ser abordado. Bom, com isso então, passada essa parte introdutória de evolução e que havia falado para vocês na semana passada, os efeitos ainda estão de forma bem tocantes nos Estados Unidos, ainda não atingiu o Brasil, espero que não chegue aqui de forma abrupta, mas para isso precisamos nos preservar. Legal? Bom, com isso então vamos adentrar agora aqui o nosso conteúdo programático, pautado para a aula de hoje da quinta semana. Legal? Bom, meus queridos alunos, então do 7º A da Universidade de Taubaté, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo programático, sendo que na quarta semana perpassamos aí pelos primeiros 6 tópicos, relembrando aí então os tópicos direito das coisas, posse e propriedade, função social da propriedade, natureza jurídica da propriedade, aquisição e perda da propriedade imóvel aí do uso capião, e falamos aí, adentramos em registro de imóveis, são os primeiros 6 tópicos aí, que foi matéria da quarta semana. Agora, aí na nossa quinta semana, então aí de pandemia, lembrando que os pontos 7º, restrições ao direito de propriedade, era o nosso trabalho escrito, e aí vocês já fizeram, enfim, a leitura naquela primeira semana de pandemia, inclusive um trabalho no EVA, e os direitos de vizinhança também foi na segunda semana. Agora, na quinta semana, estamos no tópico 9, que é o tópico de condomínio. Então, na aula de hoje de condomínio, teremos que estar aí junto com a legislação. Você, aluno, deve acompanhar aí a estrutura da aula de condomínio com o seu Código Civil aí aberto e a partir do artigo 1314. É a partir do artigo 1314 e seguintes que existe a definição aí de condomínio dentro do Código Civil. Então, na aula de hoje a gente vai falar aí a conceituação, a abrangência, entender o que é o condomínio e aí ir passando pelos dispositivos legais aí, por isso o aluno precisa estar com o Código Civil para entendermos aí a abrangência da constituição de condomínio dentro do Código Civil. Bom, é claro que em uma seara da evolução social, estamos aí com uma evolução de inúmeros condomínios. Tempos pretéritos não era comum aí essa quantidade de condomínios, seja de casas, seja de apartamentos, enfim. O escopo, o enfoque central é que os condomínios tiveram um boom social. E aí, em face desse boom social, da conjectura de inúmeras construções de condomínio, e em pleno século XXI, tido como uma das principais aí formas de moradia, na verdade, a estrutura de condomínios sejam de cunho residencial, de casas, ou de cunho residencial de apartamentos, ou também de cunho comercial aí, os condomínios comerciais, esses edifícios onde reúnem advogados, onde reúnem médicos, dentistas, esses prédios tidos como prédios aí de business, prédios aí comerciais, certo? Então, a dinâmica de condomínio, o legislador brasileiro verificou a importância fundamental de regular essa constituição de condomínio, de regular as relações interpartes dentro do condomínio e da relação do próprio ser, da própria pessoa com a coisa, com a instituição, com a criação do condomínio em si. Então, dentro dessa estrutura aí, existe no Código Civil aí campo, na verdade, de artigos distintos e balizadores aí dessa constituição de condomínio e das relações que devem perpetrar dentro do
condomínio. Então, dentro dessa dinâmica evolutiva, aí temos que os condomínios hoje aí estão no dia a dia de todos, seja na seara residencial ou comercial. Certo que o nosso Código Civil, enfim, ele adentrou, entrou em vigor após um período de vacatio legis em 11 de janeiro de 2003, e aí ele então passou a definir o novel Código Civil dentro dele sobre condomínio. Mas é ser disso que mesmo não havia essa quantidade de condomínios, mas já existia uma lei para regular acerca da destituição de síndicos, sobre a constituição de condomínio, que é uma lei de 1964, é a lei 4.591 de 64. E essa lei aí foi modificada, enfim, na verdade foi derrogada, saiu, enfim, deixou de ter a sua eficácia quando foi alçado no Código Civil aí em 2003 a tópicos específicos, artigos específicos dentro aí do Código Civil, enfim, sobre condomínio. E aí vou dar para vocês aqui nesse início, nessa primeira tomada da aula, algumas situações que foram aí alteradas, o que era da lei de 1964 e o que foi aí adequado no Código Civil, em relação, por exemplo, à convenção de condomínio. O que diz o artigo 1333? Se a convenção do seu condomínio contiver cláusulas que contrariem o novo código, elas perdem automaticamente a validade. Então a convenção do condomínio, aquela que constitui o condomínio, que põe as regras de condomínio, pautadas na lei de 1964, na lei 4.591, foram criadas as convenções. Caso essas convenções tenham cláusulas que o Código Civil veio e tem choque, qual que tem mais validade? Lembrando aí da pirâmide de Kelsen de direito constitucional, o Código Civil ou a convenção do seu condomínio? É claro que o Código Civil. Então todas estão aí que contrariem automaticamente, perdem a validade, todas essas questões dentro da convenção. Atrelado à multa e inadimplemento, é o artigo 1336. Então vamos lá, o que teve aí um câmbio. Multa por atraso em pagamento do condomínio, o teto máximo cai de 20% para 2%. Então as multas aí, havia a possibilidade de um teto máximo de 20%, caiu para 2%. Para as taxas condominiais em atraso com vencimento anterior a 11 de janeiro de 2003, que foi a entrada do Código Civil, prevalece a multa prevista na convenção, ok? Então o que era antes da entrada em vigor, tempus regit actum. Então, questões de condomínio, prestações em atraso até janeiro de 2003, terá aí a concepção do que está previsto na multa da convenção. Passado isso, o que acontece? Perde a validade dali para frente. Lembra do ex nunc, ex tunc? Ex tunc, inválido dali para trás, ex nunc daqui para frente, então é da data da entrada do Código Civil em diante. E aí o teto de 2% referente à multa por atraso em pagamento, como estabelece o novo Código Civil, é válido apenas para vencimentos pós 11 de janeiro de 2003. Então, atraso em condomínio, a multa até 11 de janeiro de 2003 vale aí o que está estabelecido na convenção até o teto de 20%, que era da lei 4.591 de 64. Pós 11 de janeiro, está em atraso o condomínio, a multa era de 20%, perde a validade. A multa aí é de 2%, então, em relação à multa. Outro ponto, a primeira era a multa por inadimplemento. A segunda multa antissocial, que é do artigo 1337, multa por conduta antissocial dentro do condomínio. Aquelas questões de pendurar roupa na sacada, de exorbitar após o horário definido para o silêncio, enfim, exorbitar a voz, o som, enfim, não cumprir as regras de silêncio, não cumprir as diretrizes eventualmente de piscina, da quadra, do parquinho, as diretrizes de boa convivência dentro do condomínio, com os seus condôminos, enfim, é tido aí como uma multa por ação antissocial, você não soube se portar em sociedade, em condomínio. Então a multa antissocial, artigo 1337,
multa por conduta antissocial, criada pela nova legislação, poderá ser 10 vezes o valor da taxa condominial. Olha que multa aí, dependendo de valores de condomínio, ela pode ser até 10 vezes o valor do condomínio nos termos do artigo 1337. Ainda continuando aí, e agora sim no caput do 1337, porque a multa de 10 vezes a taxa do condomínio está no parágrafo único do artigo 1337. É a multa por conduta antissocial. E a multa por descumprimento das normas de condomínio? A multa por descumprimento das normas de condomínio, ela deve perpassar aí por uma aprovação de 3/4 dos condôminos. 3/4 dos condôminos devem aí votar nos termos do caput do 1337, e é o seguinte: multa por descumprimento de normas, com aprovação de 3/4 dos condôminos, será possível então ser aplicada uma multa de até quíntuplo, 5 vezes o valor da taxa condominial para infratores reincidentes. Então, chegando até o teto aí, caso de reincidência, primeiro é feita uma notificação. Em caso de reincidência, com aprovação de 3/4 dos condôminos, é possível uma multa de até 5 vezes o valor da taxa de condomínio. E aí a destituição do síndico, que seria a pena de morte dentro do condomínio, é o corte do síndico. O síndico ser destituído nos termos do 1349, houve aí uma significativa, importante mudança. É preciso agora maioria absoluta do condomínio, metade mais um, para destituir um síndico, e não mais 2/3 como era necessário. Então, muita atenção, meus queridos, para destituir o síndico, a pena de morte dentro do condomínio, não é mais necessário o preenchimento de 2/3 dos condôminos votando para destituir o síndico. Basta agora metade mais um. Basta agora então metade mais um, e isso é tido como maioria absoluta. A maioria absoluta dos condôminos resolve então retirar o síndico, destituir o síndico. É feito aí nos termos do artigo 1349. Esses são aí pontos principais dentro da conjectura do condomínio que tiveram aí um câmbio da legislação de 64, da lei 4.591 de 64, que era a lei dos condomínios, e aí com o avanço dos condomínios verificaram a importância, incluíram dentro do novel Código Civil de 2003, e aí no campo específico as mudanças mais significativas, parte foi copiado, foi aproveitado, claro, de 64, mas com o avanço, enfim, questões mais significativas e de impacto, aí com questões de multa, questões de multa por atraso nas taxas de condomínio, multa por conduta antissocial, descumprimento de regras, destituição do síndico, enfim, a convenção coletiva, são questões importantes aí que eu trago para vocês dessas alterações legislativas. Bom, então vamos agora ao artigo 1331, iniciando aí então nessa temática conjectura de condomínio. Condomínio nada mais é do que aí a reunião, enfim, de pessoas dentro de uma mesma conglomerado para fins residenciais, fins comerciais, onde terão que viver em conduta social, onde terão então que aí dentro daquele espaço comum, porque dentro do condomínio existem espaços privativos e áreas comuns. E dentro do registro, já que na última aula falamos de registro de imóvel, enfim, na matrícula desse imóvel, na matrícula dessa propriedade que você tem, vem bem definido a área privativa e a área comum. Porque você, proprietário de um imóvel que vive em condomínio, você é dono da sua área privativa, da sua área fechada, e também você possui uma cota parte, você possui uma fração ideal do todo da área comum. Todos os condôminos também são donos de frações ideais pontuais da área comum. Então a função, a disciplina do condomínio rege tanto na área privativa, como você deve se portar em relação ao volume, enfim, mas principalmente o basilar é a sua adequação e exposição
nas áreas comuns, onde todos são donos. Então, na verdade, você, quando ocupa a área comum, você está ocupando, sim, uma fração ideal sua, mas também uma fração ideal de outrem. E aí você pode vender o seu imóvel, porque você vai estar vendendo também a fração ideal. Legal, você pode vender o imóvel, você pode locar o seu imóvel? Pode. E a sua garagem, por exemplo? Tem uma disciplina acerca da garagem? Tem vaga de garagem só para dentro? Tem. Você pode, por exemplo, vender a sua vaga de garagem? Você pode locar a sua vaga de garagem? Ah, professor, claro que pode. Se eu posso o apartamento, que é o mais, por que eu não posso menos a garagem? Seria um acessório. Se eu moro num apartamento e eu não tenho carro, e tem vaga de garagem, eu posso locar a vaga de garagem? Ah, professor, meu vizinho loca, o fulano loca, eu já loquei uma vez, tal. Sim. É possível locar, mas é possível locar dentro da sua conduta de condôminos, dentro da sua estrutura, do seu nicho dos condôminos. Não é possível você vender a sua vaga de garagem dentro do condomínio para alguém que não tem um imóvel naquele condomínio. Você não pode locar a sua vaga de garagem no condomínio para alguém que não resida dentro desse condomínio, sob pena de ferir o quê? A segurança da estrutura condominial. Está vendo que a garagem aí tem então um espectro, uma visão diferenciada. Você pode dispor da sua garagem? Pode vender. Você pode locar da sua garagem? Pode dar a posse direta para outro. Mas outro que esteja no mesmo nicho, que esteja na mesma estrutura de condomínio. Não pode aí a um terceiro alheio ao condomínio. Então, uma questão vem linkada à outra. A pessoa tem que ter um imóvel, seja um apartamento, seja uma casa, para então aí poder comprar aí ou locar, enfim, a vaga de garagem de outro, enfim, ou comprar a vaga de garagem de outro. Pegaram essa sintonia entre as relações? Isso é importante aí nos termos do artigo 1331 e o parágrafo 1º e 2º. Dentro das estruturas necessárias para a manutenção do imóvel, é cobrada uma taxa condominal. E o condomínio ele não deve oferir lucro. A finalidade do condomínio não é oferir lucro. O condomínio ele tem que manter sempre uma reserva e um caixa para a sua manutenção, certo? Então a estrutura e a finalidade do condomínio é manter um caixa para a sua manutenção normal. Então pagar funcionários, pagar o jardineiro, o porteiro, o zelador, a conta de água, que muitas vezes é comum. Em alguns condomínios a conta de gás é comum, então água e gás. Então as questões aí de cunho comum. E energia elétrica, professor, energia elétrica eu pago minha conta de energia elétrica, telefone também. Mas se na portaria do seu prédio tem um telefone, você tem que pagar isso dentro da taxa condominal. E as luzes externas do parquinho, da quadra, da piscina, a água da troca da piscina, questões aí de uso comum, também estão aí embutidas e perfazem aí a sua taxa condominial. Na verdade, o que você paga é para manutenção daquela estrutura social. Por isso que é muito ruim quando o seu vizinho, enfim, ele deixa de pagar a taxa condominial, porque aí automaticamente vai aumentar o condomínio para você, porque será necessário pagar essas mesmas contas. E aí, dentro de uma estrutura de não oferir lucro, o condomínio não tem reservas, não tem caixas aí, enfim, abastado com dinheiro guardado para questões aí de inadimplência. Então, em regra, ele mantém um caixa de segurança para eventuais emergências, enfim, às vezes uma telha central que estoura, enfim, ou o jardim que pega algum bicho, alguma coisa, a questão de desinfetar, não é desinfetar, meu Deus, como é que que chama as empresas para passar aquele inseticida, enfim, esqueci o nome dessas empresas, mas como se fosse desinfetar o ambiente todo, eu esqueci a nomenclatura. Então é necessário ter esse caixa, essa reserva mínima para questões aí de certa emergência, não para manter a inadimplência do condomínio, certo? Pagar 13º salário do funcionário,
pagar aí eventualmente uma caixa d'água que venha a ser entupida central, a manutenção da piscina, do piscineiro, certo? Bom, o importante é que o condomínio não ofere lucro. O condomínio é para manutenção. Por isso é necessário que todos paguem o condomínio para aí não onerar o vizinho, certo? E aí é feita a constituição do condomínio, enfim, a estrutura, a criação, dentro dele a convenção, que são as regras de convivência. E professor, se eu quero alterar isso, as regras então de convenção do condomínio edilício, aí nos termos do 1333 tem um quórum mínimo aí de 2/3 das frações ideais, enfim, daqueles que compõem, que residem nesse condomínio edilício, para então se alterar uma convenção. Legal? Bom, são direitos aí, o 1335 também é importante, são direitos do condômino. Quais são os direitos então do condômino? Usar, fruir livremente e dispor das suas unidades. Lembra lá das questões de propriedade, questão de uso, de gozo, de possibilidade de fruição, de dispor livremente das suas unidades. Então essa está dentro da característica aí do condômino. O 2, usar das partes comuns conforme a sua destinação. Então, seguindo as regras da convenção do condomínio, sim, é certo que o condômino tem o direito aí de usar as áreas comuns. Apesar de ele ter apenas uma fração ideal, ele pode utilizar do todo. Quando ele dispor do imóvel, realizar a venda do seu imóvel, enfim, ele vai vender a sua área privativa total e uma pequena fração ideal da área comum que ele tinha direito. Legal. Mas e no momento da utilização dessa área? Pode usar então de todas as áreas aí das partes comuns conforme a sua destinação. Vai usar a piscina para nadar, para divertir na piscina. Vai usar a churrasqueira, ali o espaço de festa é para fazer a festa. Não pode divergir do que faz ali, do que está definido na convenção, certo? O 3, votar nas deliberações, o inciso 3 do 1335, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Olha, muita atenção aí na parte final. Só tem direito a voto e de participação, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, aqueles que estão quites, aqueles que estão com o pagamento do condomínio em dia. Professor, então não tem direito a voto, aquele que não está em dia no condomínio não tem direito a voto, aí aquele que não está em dia com o condomínio nos termos do artigo 1330, no inciso 3 do artigo 1335 do Código Civil. Então essa possibilidade de votar nas deliberações, no que é definido em assembleia. Professor, o que é a assembleia? A assembleia é a reunião dos condôminos para modificações, adequações, definição eventualmente do novo síndico, definição de nova taxa condominial, certo? Então, para questões atinentes que devem ser deliberadas por um conjunto em consenso, se chama uma assembleia. A assembleia vai reunir e aí essa assembleia reunida pelos condôminos vai deliberar, vai votar sobre evoluções, sobre o que vai fazer primeiro. Vamos mexer na piscina ou vamos mexer no campinho? Vamos mexer na caixa d'água ou vamos mexer nas telhas? Vamos mexer na parte elétrica ou vamos mexer nos encanamentos? Certo? Então aí vai ser deliberado aí como será usado o dinheiro, como será o avanço, o galgar dentro da estrutura do condomínio. Eleição de síndico, aprovar as contas do Conselho Fiscal, as contas para o próximo exercício civil, certo? Então as deliberações, somente aqueles que estão quites têm direito aí de votar, de ver os ditames, enfim, as necessidades efetivas do condomínio. Bom, 1337 aí já vimos, já falamos que o condômino ou possuidor, porque pode ser que o imóvel esteja locado, e aquele que está possuindo o imóvel, não cumprir de forma reiterada, não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio, poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido aí a pagar multa correspondente ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição condominial. O 1338, resolvendo o condômino alugar a área no abrigo para veículos, olha aí a questão do veículo que eu falei para vocês, preferir-se-á em condições iguais qualquer dos condôminos
a estranhos e entre todos os possuidores. Professor, você disse que havia uma vedação. Sim, e a vedação está aqui no 1338. Qual que é essa aí a estrutura? Tem preferência para alocar os condôminos dos demais, daqueles que estão vivendo na mesma estrutura de condomínio. Pode alugar para estranho? Aí diz qualquer condômino a estranhos, que existe uma preferência. Então o Código Civil abre um precedente, uma possibilidade. Mas o que acontece? As convenções colocam em sua totalidade, até hoje eu não vi nenhuma, uma cláusula restritiva, e aí deve ser observado porque é um plus, não é algo que entra em confronto, mas é algo para manutenção da segurança do condomínio. Então o Código Civil coloca a palavra preferência, mas pode haver a restrição em convenção coletiva. Sim, pode haver a restrição em convenção coletiva e não estará em choque com o Código Civil. Na verdade é um plus para então trazer mais segurança. O que não poderia é no Código Civil vir, olha, não pode, é totalmente vedado. E aí na convenção coletiva falar, não, pode sim, esquece o Código Civil, esquece a segurança jurídica, esqueça tudo, certo? Mas o plus, o mais, a proteção, aí pode, e é o que eu vejo em 100% das convenções coletivas. Ainda não vi nenhuma convenção coletiva que autoriza que o condômino venda a vaga de garagem para um terceiro que não mora dentro do condomínio. Legal? Se alguém já viu, depois me comuniquem aí no meu Instagram, Augustinho8, ou também envie uma mensagem aí no tópico, no campo superior do EVA, onde você assiste essa aula, mande uma mensagem e fala, professor, no meu condomínio pode, meu vizinho vendeu a garagem dele para o rapaz que mora numa casa da frente, no edifício da frente, enfim, vendeu para um comerciante da rua ali, meu prédio no centro, enfim, não vi ainda nenhuma convenção coletiva que autorizasse isso em face da primazia da segurança jurídica, porque na verdade vai estar autorizando um estranho que não possui uma cota de apartamento ou de casa a utilizar o seu condomínio, entrar lá para guardar o carro e ele é proprietário de uma vaga de garagem, certo? Então, dentro dessa conjectura tem que ter muita atenção aí. Vamos aqui em relação às obras, também é muito legal, o artigo 1341, acompanhem comigo, 1341 do Código Civil, em relação à realização de obras no condomínio, né? Depende do que. Se elas forem voluptuárias, lembra das obras úteis, necessárias e voluptuárias. Se forem voluptuárias, de voto aí de 2/3 dos condôminos, que seriam essas obras voluptuárias. Vamos fazer uma churrasqueira, vamos ampliar aí a ducha da piscina, vamos fazer uma outra piscina, enfim, essas obras voluptuárias, depende então do voto de 2/3 dos condôminos. Se forem obras úteis ao condomínio, aí é necessário então do voto da maioria dos condôminos, aí a maioria absoluta, que é aquela metade mais um, certo? Bom, aqui, vamos ver outro artigo, seguro todo de edificação contra o risco de incêndio, tá, isso é interessante também, 1346, aquela questão do seguro predial, a questão do seguro para manutenção aí do bem em si. Então, o 1346 disciplina, é obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial. Então, um condomínio de apartamentos aí, edilício, enfim, tem lá, enfim, cada um tem o seu apartamento. Posso fazer um seguro residencial do meu apartamento? Pode, legal, você pode fazer. Mas e a estrutura, o prédio todo tem que ter um seguro? Tem que, é obrigatório, nos termos do artigo 1346. Inclusive prédios comerciais deixam de ter o alvará de bombeiro porque deixam de fazer esse seguro. Muitos prédios comerciais falam, não, mas cada sala comercial, cada polo comercial já tem o seu respectivo seguro, é uma faculdade ou não de cada proprietário de cada sala comercial fazer o seu seguro. Não precisa o seguro aí total do prédio, enfim, o prejuízo, cada um vê o seu e é ressarcido aí com a seguradora. Não, aí o bombeiro não libera o alvará. Para liberar o alvará, o bombeiro também verifica aí a questão de ter o seguro. E outra concepção, se você tem o seguro e está com o alvará de bombeiro não em dia, não renovado, caso aconteça um incêndio no prédio, olha lá, é obrigatório o seguro de toda edificação contra risco de incêndio ou destruição. Aí o prédio pega fogo, você não estava com o alvará em dia, sabe quando a seguradora vai pagar esse seguro para você? Nunca.
Nunca. Vai falar, você, condômino, você, estrutura do condomínio, e aí vai cair em cima do síndico, né? Porque o síndico que tem que ficar aí a par disso, de verificar o alvará de bombeiro. Então, se você é síndico do seu apartamento aí, do seu edifício comercial, verifique se o alvará de bombeiro está em dia. Porque caso aconteça algum risco, alguma destruição, algum incêndio no seu edifício, e você fala, não, então fiquem tranquilos, todos, porque temos seguro, e não está o alvará do bombeiro em dia, a seguradora não vai pagar esse seguro aí para você. Bom, agora entramos aí numa nova temática da aula, que é da administração do condomínio. Aí vem algo muito estranho, a possibilidade do síndico não ser um condômino. Você fala, professor, mas se não podia sequer alugar a garagem para alguém que não era condômino, como que o cara que vai gerir pode não ser um condômino? Porque, meus queridos, existem aí síndicos profissionais, existem aí casas específicas de síndico, eles se especializam em ser síndicos. E aí eles vivem disso, ganham a vida nisso, administrando aí condomínios, certo? Existem empresas, existem pessoas físicas, e aí nessa disciplina, por que existiu o nascedouro dessa profissão de síndico profissional? É a teor do artigo 1347, olha lá. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Então pode ser renovado aí, o síndico pode, por mais não existe uma limitação, renova de novo, e aí vai renovando o síndico no máximo de 2 em 2 anos, né? Então 2 anos, vai tendo a renovação. E aí, meus queridos, pode ser um morador, pode ser um condômino, ou pode ser uma dessas empresas aí para administrar o condomínio, esses síndicos profissionais que acabam administrando 1, 2, 3 condomínios aí e vivem disso, beleza? E aí, o que compete ao síndico, vem aí a descrição no artigo 1348, convocar a assembleia dos condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial administrativo de interesse do condomínio, quando o condomínio sofre algum processo ou está processando alguém, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Então o síndico aí tem o dever de zelar, de criar aí os mecanismos para que o condomínio frutifique e continue evoluindo, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor a cobrança de multas devidas. Vimos lá a classificação, a definição das multas, tanto por atraso nas taxas de condomínio, tanto por conduta antissocial ou por descumprimento das regras do condomínio, elaborar o orçamento da receita e as despesas relativas a cada ano. Então ele já tem que fazer o quê? Uma previsão do que será gasto no ano subsequente e já fazer aí um orçamento prévio, enfim, para inclusive definir a taxa de condomínio para o ano civil seguinte. Legal? Realizar o seguro da edificação. Olha que importância do inciso 9. Aquele síndico, se você é síndico, meu querido, é dever, competência do síndico, nos termos do 1348, inciso 9, realizar o seguro da edificação. E lembra que esse seguro é obrigatório nos termos do 1346. E lembra que a seguradora não vai pagar se você não tem um alvará aí de bombeiro. Então uma coisa é condição sine qua non da outra, é tudo encaixadinho. E aí a responsabilidade vai cair em você, síndico. Então muita atenção. E você que não é síndico, mas mora em condomínio, meu querido aluno do direito do 7º A, cobre do seu síndico. Verifique se está com o alvará do bombeiro em dia, seu prédio comercial, o seu condomínio de residencial de casa, seu condomínio residencial de apartamentos. Verifique se está com o alvará do bombeiro em dia e se tem o seguro aí nos termos do 1346. Se não, cobrem o síndico, falem, é uma obrigação sua, a sua conduta nos termos do 1348, inciso 9. Show de bola? Então essa a disciplina aí da administração do condomínio. E agora eu quero falar da extinção do condomínio, como que se põe fim aí então a estrutura do condomínio. Aí é lá no 1357, acompanhe comigo agora, meu aluno, pegue aí o Vademecum, avance, chegue no artigo 1357, se você está pelo dispositivo online aí, WhatsApp não, o Vademecum Lite, enfim, outro aplicativo de Vademecum, abra aí e vamos ver juntos aqui o 1357. Se a edificação for total
ou consideravelmente destruída, então se ruir o prédio de forma total ou consideravelmente destruída, ou ameace ruína, ou seja, esteja na iminência aí de ruína, os condôminos deliberarão, aí vai reunir os condôminos e eles vão deliberar em assembleia. Quem pode deliberar em assembleia? Quem são os condôminos que podem votar? Somente aqueles condôminos que estão quites. O que é quite? Estão adimplentes, estão em dia. Em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais um das frações ideais. Olha aí, o que é metade mais um é a maioria absoluta. Então vamos vender esse condomínio, por fim nele, ou vamos reconstruir. Aí reconstruindo, vai criar uma nova estrutura, um novo condomínio, enfim, mata aquele anterior e reconstrói um novo, quando ele é ruído. Então, finalidade aí dos condôminos, sempre em reunião, sempre em assembleias, essas reuniões para deliberação sobre o condomínio. Olha lá o parágrafo 1º. Deliberada a reconstrução, poderá o condômino eximir-se do pagamento das despesas respectivas, alienando os seus direitos a outros condôminos mediante avaliação judicial. Aí se o condômino, enfim, ele tem um direito sobre a área, mas vai ter que reconstruir, enfim, vai ter que ter um aporte financeiro, ele não quer colocar esse aporte financeiro, pode vender para outro, e aí é feita uma avaliação judicial. O parágrafo 2º, realizada a venda, em que se, então, não preferiu reconstruir, vamos realizar a venda, que é as duas hipóteses do 1357. Segundo, então, parágrafo 2º. Realizada a venda em que se preferirá, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, será repartido ou apurado entre os condôminos, proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. Então resolveram em assembleia vender, colocar aí fim a tudo. No direito de preferência, e vocês já estudaram isso dentro do contrato de compra e venda lá, em teoria geral dos contratos e contratos em espécie, existe o direito de preferência, por exemplo, do locador em comprar um imóvel quando o proprietário vai vender esse imóvel. Então, quem já está no imóvel tem preferência em comprar. Aqui no caso do condomínio é a mesma coisa. Se os condôminos todos em assembleia, metade mais um, definem, não, vamos vender, ruiu, destruiu, quem vai ter aí preferência na compra? Um dos outros condôminos. Se tem algum condômino que quer comprar o todo e aí tem um ímpeto aí da construção civil, enfim, ele pode aí gerar, enfim, frutos nessa área, e aí ele tem preferência, na verdade, na compra em face aí de eventuais estranhos e terceiros, certo? Desde que o valor seja o mesmo, né? O valor tem que estar aí balizado e adequado. Show de bola? Avançamos nisso então. E aí o 1358, se ocorrer desapropriação, lembra que falamos da desapropriação, enfim, a bem do serviço público, o que for, se ocorrer desapropriação, a indenização será repartida na proporção a que se refere o parágrafo 2º do artigo antecedente. Aí vai dividir de acordo com a unidade imobiliária, cada condômino tem uma cota à parte, cada condômino tem direito aí a uma fração ideal desse todo do condomínio, e aí, em caso de desapropriação necessária, existe uma contraprestação, indenização paga, e isso é dividido de forma igualitária de acordo com os condôminos ali que vivem nesta relação de condomínio. Beleza? Maravilha, com isso matamos aí a aula de hoje, essa estrutura de condomínio, enfim. Passamos pela seção do condomínio, as deliberações e condutas de síndico, das pessoas que vivem em condomínio, enfim, nessa relação aí, condomínio residencial, comercial, a necessidade de ter um seguro, beleza? Maravilha. Então com isso fechamos a quinta semana, aguardo vocês aí na sexta semana. É isso, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, espero logo acabar essa pandemia e podemos voltar aí nos nossos encontros presenciais, enfim. Próxima aula já vamos ao tópico 10 do conteúdo programático, aquisição e perda da propriedade móvel. Já estamos bem adiantados aí, então, próxima aula, tópico 10. Grande abraço a todos.